Pessoal, vamos mais a uma questão aqui sobre a parte referente à geometria, que é a questão 43 do nosso livro. Nessa questão, ele vai seguir com uma série de moléculas, né? Como a molécula de água, uma molécula com berílio, uma molécula com boro e outra com o elemento químico carbono. Em relação a esses elementos, você vai ter uma molécula e ele vai pedir o que dessa questão? As configurações espaciais dessas moléculas são respectivamente. Vamos lá. Pessoal, para a gente trabalhar especificamente com a parte referente às suas configurações espaciais, a gente começa aqui com a molécula o quê? Da água. O que é que a gente deve lembrar dessa molécula de água? Primeiro que é uma molécula triatômica. Ela entra no caso das moléculas do tipo AX2. Esse tipo de molécula, na teoria de repulsão dos pares de elétrons, significa dizer que a geometria é variável. Sim, a geometria das moléculas triatômicas são variáveis. Se o elemento químico central, que no caso da molécula de água, é o elemento químico oxigênio, e esse elemento tem par de elétrons livres, são aqueles pares de elétrons que não fazem a ligação química direta, ele sobra no átomo. Então, é o caso da molécula química de água. A geometria para esse tipo de molécula é sempre angular. Então, aqui a gente teria um caso de molécula com geometria angular. Alguém podia fazer a seguinte argumentação: professor, então se ela fosse uma molécula triatômica, que não fosse o elemento químico oxigênio, não tivesse aquele par de elétron, linear. É o caso da molécula de dióxido de carbono, que a gente já acabou de responder na questão de número 41. Ok, pessoal? Vamos dar sequência então aqui. A próxima estrutura química molecular, ele se refere à molécula que tem um elemento químico berílio. Isso aqui é um caso curioso, gente, porque o elemento químico berílio, ele é um elemento daquela família 2A, metal alcalino terroso. E sem metal fazendo ligação covalente, é isso que nos chama a atenção, mas ele faz. Em breve, quando a gente estiver trabalhando com um conteúdo mais específico, esse elemento faz ligações covalentes porque sofre um processo de hibridação. E tem mais um detalhe, hein? Ele, quando faz as suas ligações químicas nessa molécula, ele não obedece à teoria do octeto. Porque se você observar, ó, aqui eu tenho um par de elétrons e aqui um outro par de elétrons. Ele se estabiliza com 4 elétrons. A teoria não é do octeto, não é para ser 8. Como é que aqui ele fica estável apenas com 4? É aqueles casos de moléculas que são exceções do octeto. É o caso específico do berílio. Mas, em termos de geometria, não tem outra. Porque como ele tem aqui duas nuvens eletrônicas, que são as chamadas ligações covalentes, com duas nuvens e 2 átomos, como a gente está colocando aqui, ligado a essas nuvens, que é o elemento químico hidrogênio, é linear. Não tem outra geometria. Essa geometria é específica e seria a geometria do tipo linear. É o caso específico da molécula de berílio. Outro átomo que é a exceção que ele está cobrando aqui. Quem? Esse aqui, ó. É o elemento químico boro. O elemento químico boro, presta atenção na ligação nessa molécula. Ele vai fazer um par, 2, 3 pares, dando um total de 6 elétrons fazendo as suas ligações químicas, menos do que 8. Também é uma molécula que não obedece essa teoria do octeto. Só que aí, na teoria de repulsão, que é isso que a gente está estudando na parte de geometria molecular, você tem 3 pares de elétrons. Elétrons são negativos. Se eles são negativos, se repelem. Qual é a geometria mais favorável na natureza para ter uma repulsão de 3 pares se repelindo mutuamente? Um triângulo. Daí, essa geometria aqui, eu denominar que é uma geometria do tipo trigonal. Em breve, é que a gente salienta, berílio e boro cai num caso especial da teoria do octeto,
que são elementos que fazem ligações covalentes por um processo químico especial chamado de hibridação, ok? E por fim, a molécula com o elemento químico carbono. A molécula com o elemento químico carbono, gente, seria uma molécula, como a gente vai colocar aqui, pentatômicas, não tem outra. Todas as moléculas com 5 átomos que tiver carbono, que é mais cobrada pelo Enem, na maioria dos vestibulares que a gente tem aqui, tetraédrica. Essa molécula vai ter uma geometria do tipo tetraédrica. É a repulsão, chamando a atenção que tetraédrica é uma geometria num espaço, não é um triângulo tetraedro, ok? Ele tem ligações no quadro e ligações distribuídas espacialmente, mas que essa geometria da teoria da repulsão uma tetraédrica é o que se confirma, tá? Então, pessoal, quando ele nos coloca, então, como alternativa para essa questão de número 43, eu ficaria com que a sequência que tem água angular, a sequência que tem um berílio linear, a sequência do boro trigonal e a sequência que tem um elemento químico carbono é a tetraédrica, alternativa do item A. Perfeito?